E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para resolver mais uma questão do IME. Primeira fase no vestibular feito em 2025 para ingresso em 2026, né? A última edição, no momento que eu estou gravando. E bem, né, no último vídeo eu resolvi a questão 24 e disse que ia trazer a segunda questão que eu achei mais interessante. Aqui é uma questão de, bom, basicamente hidrostática, com um pouco de termodinâmica, mas é bem simples, na verdade, a parte termodinâmica. E, bom, essa é a questão, eu achei que ela tem um raciocínio interessante, então vou trazer a solução aqui para vocês, né? Um tubo capilar de comprimento 5A é fechado em ambas as extremidades, está aqui o tubo. Ele contém ar seco, então, enfim, tem ar de um lado, ar do outro, que preenche o espaço do tubo não ocupado por uma coluna de mercúrio de densidade D e comprimento A. Está aqui a coluninha de mercúrio. Quando o tubo está na posição horizontal, as colunas de ar seco medem 2A cada. Quando, levando lentamente o tubo para a posição vertical, sem que se passe ar de uma extremidade à outra, os comprimentos das colunas de ar tornam-se A e 3A. Está representado na figura 2, né? As colunas de ar viram 3A e Azinho. Bom, nessas condições, considerando a temperatura constante, sendo G a aceleração da gravidade, a pressão no tubo capilar, quando em posição horizontal, ou seja, ele quer saber quanto vale a pressão nesse tubo. Ok, quando ele está na posição horizontal, aí tem as alternativas. Vamos lá. Primeiro a gente tem que começar olhando para a vertical, né? A gente tem o seguinte, a gente sabe que se eu marcar esse nível de referência e esse nível de referência, se eu chamar aqui de P2 e aqui de P1, percebam, a gente pode usar nosso conhecimento de hidrostática, né? A diferença de pressão é P1 menos P2. A diferença de pressão numa coluna de líquido é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna, ou seja, densidade do mercúrio que ele chamou de D vezes a gravidade vezes A. Beleza? Essa é a diferença de pressão entre P1 e P2. Porém, a gente tem como calcular agora, olhando para a coluna de ar, quem é a pressão P1, quem é a pressão P2, né? Bom, a pressão P1, se vocês observarem, ela é a pressão desse volume de ar seco aqui de baixo. E a pressão P2 é a pressão desse volume de ar seco aqui de cima, né? Da coluna de ar de cima. Então, então, vamos lá, né? P1. P1 é a pressão da coluna de ar seco de baixo, né? Então, o ar, a gente pode modelar ele como um gás ideal, sobretudo se ele for seco. Então, a gente tem da equação de Clapeyron, P1 vezes o volume 1, né? O volume dessa coluna de ar. Onde quem é esse volume? Olha, essa superfície aqui, ó, que eu vou desenhar de verde, digamos que ela tem uma certa área azão, né? Que, enfim, a gente está olhando só de frente, né? Mas isso daqui seria algo mais ou menos assim. Então, digamos que tem uma área A, né? Bom, e vai ser a mesma área aqui em cima, né? Então, enfim, isso aqui é volume de um paralelepípedo, né? Então, V1 vai ser o quê? A área da base, que é a mesma área que aí embaixo, aí em cima, não importa. Então, bom, volume de um paralelepípedo, área da base, vezes a altura, né? Azinho. Isso daqui igual a N R T. Bom, de modo que a gente tem que a pressão 1 é igual a nRT sobre A vezes Azinho. A pressão 2, a gente tem que é nRT. Aí, bom, ele falou que a temperatura não mudou, o R é uma constante,
E o N é o mesmo, por quê? Justamente porque se a gente observar na horizontal, o ar fica perfeitamente simétrico, né? O que significa, obviamente, que tem uma mesma quantidade de ar de um lado e de outro, né? Senão eles não iam ficar com o mesmo tamanho, a coluna de ar, se um lado tivesse mais ar do que outro. Então, bem, né? Tem o mesmo número de mols. Então, nRT, até porque, bom, vejam, para as colunas de ar ficarem desse tamanho é porque há um equilíbrio de pressão, e para elas estarem com a mesma pressão, considerando que elas têm o mesmo volume e a mesma temperatura, o número de mols tem que ser o mesmo. E, bom, aqui eu só virei o tubo, né? Não mudei nada, então o número de mols não se altera. Bom, a área da base continua sendo A, só que a altura da coluna, aqui 2 é 3A. Bom, aí a gente viu que P1 menos P2, essa diferença de pressão é a diferença de pressão causada, a diferença de pressão na coluna de mercúrio, né? Pela hidrostática, né? Lei de Pascal. Bom, densidade vezes a altura da coluna vezes a gravidade. Aí, bom, isso aqui é nRT sobre A vezes Azinho menos nRT sobre 3 Azão vezes Azinho. Isso aqui é DGA. Bom, podemos botar nRT sobre A em evidência. Vai ficar 1 sobre Azinho menos 1 sobre 3 Azinho. Isso aqui é igual a DG Azinho. De modo que nRT sobre A, aqui ó, multiplica por 3 e por 3. Então vai ficar, olha, o denominador vai ficar 3Azinho e em cima vai ficar 3 menos 1, 2. Então aqui fica 2 sobre 3Azinho. Isso é igual a DG Azinho. Conclusão é que nRT sobre A, Azão, né? É igual a DG A, que multiplica 3Azinho sobre 2. Então isso aqui fica 3DG Azinho ao quadrado sobre 2. Bom, ok. Então a gente fez isso para descobrir quem é nRT sobre A. Agora a gente vai olhar para a pergunta, né? Ele perguntou quanto vale a pressão aqui no tubo, né? Pressão no tubo, quando ele está no horizontal. Beleza, quem é a pressão no tubo? É basicamente a pressão do ar, né? Que, enfim, a coluna de mercúrio aqui, ela está sendo comprimida pela pressão que esse ar faz. Aí ele empurra, né, as paredes do recipiente, só que esse também empurra e aí comprime a coluna de mercúrio. Então, enfim, basicamente, e aí, bom, a coluna de mercúrio em si, ela faz uma pressão que seria para cá, né, mas isso não importa muito, porque, enfim, é contra o chão. Bom, basicamente, a gente quer saber dentro do tubo, né, qual a pressão que a coluna de ar faz. Ok? Então, bom, porque realmente é dentro do tubo, essa pressão aqui, né? A pressão que as paredes do tubo estão sofrendo. Ok, então, se vocês forem ver, a pressão é a mesma pela simetria do problema. De novo, tem o mesmo volume de ar, a mesma temperatura, o mesmo número de mols. PV igual a nRT. Aí agora, olha, o volume é o mesmo, tem o mesmo volume de ar. O N é o mesmo, o T é o mesmo, então a pressão é igual. Eu só preciso calcular a pressão de 1, né? Então, bom, bem simples. Então, agora na horizontal, eu vou fazer até lá mesmo. Bom, a gente sabe o que?
que essa areazinha aqui, ela tem valor A, então o volume vai ser área vezes a altura, 2A, então, enfim, vamos escrevendo, né? Pressão, que é o que ele me perguntou, pressão na horizontal, vou chamar de pH. O volume é Azão vezes 2A, né? Área da base vezes a altura, só está deitado. Isso daqui, nRT. Aí eu passo o Azão dividindo. Eu vou ficar aqui. Isso é igual a nRT sobre A, que foi o que a gente calculou. A gente viu que nRT sobre A vale 3dg, Azinho ao quadrado, sobre 2. Então, isso daqui dá 3dg, Azinho ao quadrado, sobre 2. Conclusão é Azinho aqui, esse 2 vai para lá, de modo que a gente vai chegar em pressão na horizontal é igual a 3dg, Azinho. Aí, bom, tem um 2 aqui embaixo, vai esse outro 2, 2 com 2, 4. Então, letra C, 3/4 de DGA, beleza? Essa é a resposta. Mais uma questão resolvida. Curtam, comentem, compartilhem. É isso. Até a próxima.